nosso público tem entre 25, 35, 40 anos, essa faixa, né? E a gente recebeu um pedido de um rapaz que tinha 10 anos. Ele tem 10 anos e pediu pro pai dele de presente de aniversário um quadro nosso. Foi bem legal, assim, que a primeira criança legal, interessada em arte, né? E ele até mandou, não cheguei a te mostrar ainda, né? Um videozinho falando: ô tio Alexandre, obrigado pelo quadro, amei. Então, essa parte é muito gratificante, né? O interesse por arte do casal Bruna e Alexandre também começou na infância. Mas foi durante a pandemia que o hobby virou um negócio dos sonhos. Na época, a publicitária estava sem trabalho fixo e, junto com o noivo, que era ex-bancário, decidiram aproveitar os conhecimentos em pintura e Photoshop para criar peças que combinassem esses talentos. Assim surgiu a Zoma. Bora conhecer? Nossa jornada com o empreendedorismo, ela começou em 2020, na pandemia. Foi quando a gente tinha muito tempo assim, né, para criar alguma coisa. A gente sempre foi uma pessoa assim, a gente sempre foi muito criativo. Então, começou assim, muito espontâneo, né? A gente viu uma foto nossa, começou a criar, mexer nela e daí nasceu o Zoma, né? A gente tinha um tempo, tava em casa, não podia sair, aquela fase, né? E a gente tava vendo uma ideia, começar uma coisa diferente, um negócio novo. E brincando no celular, a gente fez uma montagem, fez alguns testes com tinta neon, que a gente trabalha até hoje, né? Acabou dando certo. E de lá pra cá a gente vendeu uma arte e daí foi até hoje. Quando a gente abriu a empresa, a gente morava separado, né? E a gente queria, eu tinha um apartamento que estava alugado, a gente queria morar junto, já estava pessoal para sair do aluguel. E a gente queria uma renda extra para compor a nossa renda, né, para poder mudar para o apartamento. Nessa época eu estava desempregada, estava procurando emprego e estava tipo mega difícil assim, conseguir alguma coisa em agência, né, na minha área. E por isso que eu já estava buscando o empreendedorismo mesmo. E essa parte de arte é uma coisa, desde pequeno eu já fazia montagem no computador, já trabalhava com essa parte de arte digital, nunca profissionalmente, mas é uma coisa que assim que eu sempre a vida inteira quis trabalhar, né? Então acabou casando a minha parte da arte digital, a parte dela da pintura e surgiu o Zoma. Na verdade foi na pandemia, né? Começou todo o Zoma e a gente tinha, na verdade na época foi até umas tintas guaches que a gente tinha em casa. A gente criou uma imagem pelo celular mesmo, mandou imprimir como um teste, uma foto nossa até que a gente foi uma fez. montagem que a gente fez, né? A gente fez uma foto nossa, fez uma montagem nesse dia e tinha umas tintas que foi do aniversário da sobrinha dele que tava lá e por acaso era uma tinta neon e ela tinha luz também neon lá. Aí como eu vi as tintas, como a gente tava na pandemia assim, com muito tempo livre, eu comecei a pintar, né? A foto. E aí ele falou, tem a luz neon aqui, né? Vamos ver como ficou. E aí tinha ficado, tipo assim, muito legal. Bem legal. Teve um efeito muito bacana. A gente falou, ficou, tipo, show. E aí que veio a ideia de lançar num grupo do Facebook. Que até então a gente não tinha pensado em nada, assim, como empresa, nada, né? Aí surgiu a ideia da gente, vamos lançar no grupo do Facebook para ver se a gente consegue vender, né? Se as pessoas se interessam, alguma coisa. E aí surgiu uma moça que na época morava muito próximo, tipo, não chegava nem a 3 quilômetros de onde a gente estava. E ela comprou, foi ela que comprou o nosso primeiro quadro. E aí a gente começou a correr atrás. A primeira arte, na verdade, foi com tinta neon, mas não tinha a parte de iluminação embutida na moldura e tudo, né? E depois, a partir dessa primeira venda, que a gente começou a correr atrás, fazer testes cada vez mais, para cada vez mais aprimorar a arte, né? Então, daí que surgiu. A gente não sabia muito do mercado, né? A gente foi atrás de como era a moldura, quem fazia, quem era distribuidor de vidro, a gente não tinha, tipo, noção de nada, assim. E a gente fez a primeira venda sem ter essa noção de nada. Então, o pessoal falou assim, não, eu vou querer, a gente tá bom, daqui, tipo, uma semana a gente entrega. Só que a gente não sabia nada, a gente não sabia nem como a gente ia fazer. A moldura. Nada, a gente não tinha noção de nada. E a gente, assim que ela comprou, a gente saiu correndo atrás de material, de impressão, de moldura, de tudo, né?
E acabou dando tudo certo. Na empresa, a empresa hoje somos nós dois, né? Eu fico responsável pela parte da criação da arte digital, a parte de moldura, montagem dos quadros, a parte financeira. Você é parte da pintura, né? Pintura, a parte do que Instagram é só tudo. nós dois, né? É só, então a gente vai dividindo. Tipo, a parte de responder os clientes eu respondo um pouco, ela responde um pouco, a parte de embalagem, normalmente os dois fazem juntos porque os quadros são grandes, né? A que você quer separado mesmo, eu faço a parte digital e ela a parte da pintura. O resto é bem compartilhado entre os dois, né? Para a criação da empresa, a minha área publicitária me ajudou no sentido de trazer criatividade através do marketing também, como demonstrar a empresa, como que alcançar os clientes, né? O que a gente vai colocar lá, o que a gente vai mostrar para a pessoa, né? Como que a gente vai se mostrar para as pessoas. O site também, né? O site, a criação do site. Toda a identidade visual da empresa. A área bancária em si não ajudou muito nessa questão, que é uma área muito diferente, assim, né? Mas ajuda muito a gente na parte financeira. Eu trabalhei 10 anos no banco, então essa parte financeira, até na parte de abrir empresa, pagamento de contas, ajudou bastante nessa questão financeira em si, né? O contato que eu tive com artes antes do Zoman foi desde pequena, que eu já pintava, já tinha meu caderninho ali de pintura, de mexer com tinta, pincel, então sempre fui ligada muito a essa parte. E aí, na verdade, com o Zoman que foi ressurgir isso, né? Porque eu deixei guardado durante um bom tempo da minha vida e depois que eu fui voltar com isso. Então, a parte de arte, para mim, desde pequeno, trabalhava com Photoshop, parte de montagem de imagens. Tinha uns 10, 12 anos, eu participava de campeonato pela internet de montagem de carros, montagem de arte, esse tipo de coisa, né? Então, uma coisa que eu sempre gostei, nunca tive a oportunidade de trabalhar, comecei a trabalhar desde os 18 anos em banco e nunca levei para frente essa parte profissional, mas é uma coisa que eu sempre gostei, né? Então, depois de sair do banco, a gente abriu uma academia, entrei em sociedade com meu pai numa academia e eu voltei a pegar essa parte de arte para a criação das artes da academia, anúncios, esse tipo de coisa, né? Então, daí eu já estava mexendo, foi na pandemia que juntou uma coisa com a outra, eu fazendo a parte da academia e surgiu o Zoma e comecei a criar as artes por lá. O processo de abertura da empresa foi um pouco complicado, até porque a gente começou na pandemia, né? E a parte da prefeitura estava fechado, estava um pouco complicado essa parte, dependia de agendamento, né? Pra gente fazer a parte de emissão das notas fiscais para o transporte, então a gente dependia disso e estava fechado, tinha 3 meses, depois 6 meses para um agendamento. Então essa parte foi bem chata, mas por conta da pandemia que estava tudo fechado. Mas depois a gente conseguiu resolver essa parte, né? Aí depois foi tudo tranquilo. Hoje, para venda na Zoma, a gente utiliza o site e o principal canal de venda é o Instagram. A gente anuncia e as pessoas, através do anúncio, entram no nosso Instagram, lá a gente tem acesso às nossas artes, todas as nossas artes disponíveis estão no nosso Instagram, algumas estão no site e as pessoas mandam ali perguntas ou por WhatsApp ou pelo DM do Instagram. Pelo DM mesmo, do Instagram. Né? Hoje a gente praticamente envia para o mundo inteiro. Então o envio das artes é via transportadora, né? Normalmente a gente vende para fora do Brasil também, é o mesmo processo a transportadora retira aqui com a gente faz toda a parte de embrulho, embalagem, a parte de documentação para as artes que vão para fora do país, né? Ou aqui para dentro é um pouco mais tranquilo, mas o envio a gente envia de caixa de madeira, tudo como tem vidro, né? Para proteger as artes, mas enviamos para o Brasil inteiro. Já enviamos, acho, para todos os estados, para o né? mundo também, né? A gente já enviou para alguns países também. Mas o nosso foco principal tem sido o Brasil. A parte de precificação é uma coisa um pouco complicada em relação à arte, né? Tem um custo, é um custo bem alto, tanto da moldura, da parte moldura, o vidro, todo o material é um material caro, as tintas são caras, assim.
mas a parte da arte em si, a arte, pintura, é uma coisa que você não precifica como um produto assim, vou colocar, sei lá, 30% de lucro, essa questão é um pouco diferente, assim, né? Até porque a gente quer sempre valorizar a nossa arte, então a gente quer que sempre tenha um valor, então a gente assim, não trabalha com promoção, a gente não trabalha com Black Friday, a gente não trabalha com esse tipo de coisa porque a gente não quer que o nosso cliente ele tenha aí uma degradação da nossa arte, então a gente quer sempre valorizar o nosso produto. Então pode ser que aí muitas pessoas trabalhem com isso, com arte, consigam aí um valor bom tô vendendo com não sei quanto por cento de desconto. Só que o cliente acaba perdendo com isso, né? Então a gente vê muito isso e a gente fala, não, a gente não quer isso pra gente, a gente quer crescer e cada vez mais que a nossa arte ela tenha um valor atribuído ao mercado. E uma coisa que a gente, às vezes tem bastante cliente, tem promoção, tem desconto, a gente fala que na verdade não é um produto, é uma arte, né? Então a arte não é um produto que tem, exemplo... Não tem um valor, né? Não tem tipo assim, eu comprei tantas peças, essas peças da coleção passada, isso a gente não tem, né? Então... As artes são feitas por encomenda, são feitas uma a uma, são feitas para aqueles clientes, né? Então por isso que a gente não trabalha com desconto, esse tipo de coisa. O processo criativo de cada peça depende muito, às vezes, do que o cliente pede. Às vezes ele quer uma cor específica, às vezes a gente faz uma arte personalizada que a pessoa ali, ela busca... de uma pessoa que faleceu, de algum bichinho, enfim, de várias coisas sentimentais, né? E a pessoa às vezes pede, tipo, ali uma cor específica, alguma coisa, e a gente sempre tenta trazer aquilo, tipo, pegar o máximo da pessoa pra colocar ali, pra ela ter aquilo realmente, tipo, aquilo foi criado pra mim, sabe? A parte criativa tem dois lados, né? Tem a parte das artes que eu crio, que é até difícil falar de onde vem, né? Putz, eu pesquiso as imagens, às vezes vem uma ideia na cabeça, eu começo a pesquisar imagens, fazer as montagens, né, para criar arte. Ou tem a parte das artes personalizadas que a gente faz para os clientes, que também a cliente dá uma ideia, exemplo, eu quero um quadro da França com a torre e uma coisa X. Então eu faço a pesquisa das imagens, vou criando, né, mas é muito da criatividade do dia, assim. Tem dia que você começa a criar, não sai nada, eu largo tudo, no outro dia eu vou de novo, às vezes tem arte que fica uma semana, duas, tem arte que está ali em processo que eu não finalizei até hoje, então vai muito da criatividade ali do dia a dia, né? Pra gente gerir um negócio junto, putz, é muito tranquilo, assim. A gente passa... Durante já 3 anos, né, que a gente mora junto, a gente passa 24 horas por dia junto, trabalha junto, vive junto, tudo junto. E pra gente é muito bom, muito tranquilo. Não sei, a gente se dá bem, sempre se deu bem, né? Então é muito bom, na verdade, né, poder estar junto o tempo inteiro. Tem uma faca aqui atrás dele. Pra gente gerir um negócio junto, putz, é muito tranquilo, assim. A gente passa, durante já 3 anos, né, que a gente mora junto, a gente passa 24 horas por dia junto, trabalha junto, vive junto, tudo junto. E pra gente é muito bom, muito tranquilo. Não sei, a gente se dá bem, sempre se deu bem, né? Então é muito bom, na verdade, né, poder estar junto o tempo inteiro. Tem uma faca aqui atrás dele. Eu acho que a gente sempre teve assim, a gente sempre teve uma energia parecida, então a gente sempre se deu bem, assim, a gente nunca teve brigas, assim, discussões, a gente sempre conseguiu se resolver. Então eu acho que no ambiente do trabalho a gente consegue agir da mesma maneira, né? A gente consegue sempre conversar ali, chegar num senso comum. Então, acho que não tem grandes dificuldades, assim, a gente não encontra grandes dificuldades com a maioria das pessoas. Os dois são muito parecidos, têm pensamentos muito iguais, gostos iguais, então essa parte, assim... A gente tem a parte da criação, assim, muito aflorada, então o tempo inteiro a gente tem ideias, o tempo inteiro a gente tá ali, né, trocando ideia, falando sobre, tipo, a gente pode montar isso, isso e isso. A gente tem muita ideia e pouco tempo para colocar em prática.
os nossos clientes que procuram as artes em si, né, normalmente são pessoas que estão construindo, estão reformando a casa. O que ajuda muito, principalmente quando a pessoa vê pessoalmente, quando o pessoal vem visitar a gente, ou às vezes quem é de São Paulo, próximo, a gente acaba levando o quadro para a pessoa conhecer, assim, praticamente ninguém que viu o quadro pessoalmente, que estava interessada, deixou de comprar, porque a pessoa já tinha gostado e quando ela vê pessoalmente, ela se surpreende muito, né? Então essa parte é bem bacana, assim, o contato, acho, pessoal, da pessoa ver pessoalmente é a coisa que mais ajuda na venda. Hoje a gente trabalha digital, é um pouco difícil, né? A gente tenta demonstrar pela internet a melhor forma possível, mas a parte do contato pessoal do cliente, com a arte, assim, é a melhor forma. Tem cliente e tem ideias boas, né? Às vezes quando eles vêm, tipo, eles já têm mais ou menos uma coisa assim na cabeça e eles aceitam o nosso lado criativo, né? De colocar ali, tipo, de uma melhor forma aquilo que ele tá em mente. Tem cliente que já tem aquilo em mente e ele quer que você tire aquilo da mente dele e leve ali para arte. E se tiver um risco a mais, não tá bom, porque não é aquilo que ele imaginou, não é aquilo que ele idealizou. Então, vai de pessoa para pessoa, nessa né? parte de criação eu gosto bastante dá muito mais trabalho pra gente fazer uma arte personalizada em si, mas eu gosto bastante do desafio, sabe? De criar uma arte, pegar a ideia da pessoa. A gente tem duas formas, né? Do pessoal que às vezes manda foto, foto da filha, do filho, a foto do cachorro, e a gente cria em cima dessa foto. E tem algumas pessoas que, putz, eu quero uma arte, até uma que a gente tem exposta aqui, uma moça assim, com tal coisa, e ver aquele desafio de criar a imagem da cabeça da pessoa, transformar para o físico, né? Então, uma coisa que eu acho bem bacana. A importância da interação direta com os clientes é que a gente consegue tirar todas as dúvidas. Então, assim, às vezes a pessoa, ela olha o nosso trabalho ali pelo Instagram, ela não consegue ver, tipo, por exemplo, a qualidade que tem a nossa moldura, a qualidade das nossas tintas, a qualidade de todo o material que a gente usa. Desde o começo, a gente sempre prezou pela qualidade de usar o melhor material disponível no mercado, porque a gente queria ter ali, mesmo sendo um custo maior pra gente, a gente prefere que seja assim por ser um quadro aí que a pessoa vai ter durante muitos anos da vida dela. Ter essa conversa direta com o cliente ajuda o cliente a entender que não é só um quadro que está sendo vendido ali, que foi impresso e está numa loja de departamento, por exemplo. É um trabalho feito à mão, é um trabalho que exige muito esforço nosso, então é um trabalho 100% feito à mão hoje. Na parte de parcerias, no momento, hoje não. Hoje a gente não tem nenhum tipo de parceria até... Porque todo o nosso material é importado, a gente não usa material daqui, então todas as tintas elas são importadas, nenhuma é nacional. E a iluminação também, a iluminação a gente importa também. Todo o material em si é importado, né? Então dificulta um pouco, é uma coisa que a gente também não correu atrás, assim, de conseguir uma parceria por ser empresas de fora e tudo, né? Mas no momento a gente não trabalha com parcerias. As molduras a gente compra direto do fabricante, vem do sul do país. Então a gente compra, vem barras de normalmente 3 metros e a gente corta e faz a montagem da moldura, né, de acordo com o pedido dos clientes. Para as artes serem únicas, elas são pintadas à mão. Então, quando a gente criou, quando a gente começou com a criação da arte, ela não veio de inspiração de nenhum outro artista, de nenhum outro lugar. Ela veio de uma espontaneidade, assim, nossa, na verdade a gente começou a criar, a gente começou a usar a tinta neon e usou a luz UV e começou a embutir, e depois a gente viu que muita gente ali do meio começou a fazer isso também. Então a gente sempre busca usar a parte manual, a gente então faz toda a pintura da arte à mão, a gente tem usa artes únicas e tem artes, exemplo, são 100 tiragens, mas por ser todas pintadas à mão, uma a uma, cada arte tem uma particularidade, cada arte tem um tom diferente. Então assim, mesmo que seja 100 unidades, nenhuma vai ser igual a outra. Todas têm um diferencial por ser uma pintura à mão, né? Vai ter uma diferença ali de coloração, de textura, muitas vezes, porque ela é pintada várias vezes. É a mesma arte, mas ela tem ali suas diferenciações por ser feita uma por uma. Hoje a gente tem a Blue, que é uma arte feita em madeira, ela é impressa na madeira.
A gente usa folhas de ouro nas bordas e resina para fazer a parte de acabamento. Então já não é uma arte pintada com tinta neon, né? É um outro estilo de arte. E a gente também tem aí já há um bom tempo algumas esculturas encaminhadas que estão aí em processo, porque a gente tem aí um processo longo com esculturas até chegar num resultado que a gente acha que vale a pena a gente expor e colocar na nossa página. Desde quando a gente criou a Zoma, a gente não queria ser mais um no mercado, a gente queria ser uma coisa diferente, uma arte diferente, né? Então a gente tem essas artes neon que hoje tem até algumas pessoas que fazem, mas pesquisar você vai ver que a gente foi os primeiros a começar a fazer esse tipo de arte, colocar uma iluminação na arte, então... E depois, para agregar uma coisa nova, como essa arte blue, é uma arte que é feita em resina, é uma impressão na madeira, uma arte redonda, tipo, é totalmente diferente também do que tem no mercado. E as esculturas a gente está começando, mas é uma coisa também, a gente quer fazer uma coisa que seja diferente, que seja legal, que seja uma coisa única, né? Não igual a maioria das pessoas fazem, às vezes pega uma coisa pronta e só pinta. Impressora 3D, a pessoa pinta e joga lá, então a gente não quer esse tipo de trabalho vinculado assim com a gente. Então a gente prefere não ter do que ter assim uma coisa que a gente não acha legal. Bacana. A gente pensa em expandir no sentido de colocar as esculturas, né, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa dar um foco melhor, que é uma coisa que a gente gosta, né? Sim. As pessoas também procuram a gente, vendo se a gente tem escultura, né? Os nossos clientes hoje, eles pedem esculturas. Então, eu acho que uma forma da gente expandir seria as esculturas. E sempre está se atualizando, né? Hoje, assim, o nosso foco de início, assim, seria as esculturas em si, mas é legal sempre estar pesquisando, às vezes vem num livro, vendo pela internet, surge alguma ideia e a gente sempre tenta inovar, criar uma coisa diferente, né? Fazer alguns testes, se rolar, a gente colocar para vender, né? Planos para o futuro, a gente pensa sempre em expandir, né? A parte da criação da arte, exposição, a gente procura o nosso... Assim, a gente não pensa... Nosso foco é conseguir expor sem utilizar uma galeria. Então, o nosso foco aí mais para frente é a gente conseguir montar uma exposição nossa com as nossas artes, não dependendo de nenhuma galeria, de nenhum curador. Sim, né? E participar de exposições fora do país, né, que eu acho bem bacana, porque é uma coisa que a gente está vendo também. A gente pensa em levar a nossa arte para fora, né? A gente não pensa em um mercado assim de loja, abrir uma loja para ter as artes de uma loja ou expor numa loja. A gente pensa no mercado de arte em si. Na parte de reconhecimento, né, artístico, a gente busca mais esse lado. Participar de exposições tanto no Brasil quanto fora do Brasil para ter uma expansão, né, questão de vendas, de tudo. Eu acho que para quem quer entrar nesse meio busque inspirações, não copie o trabalho de ninguém. Tente dar ali a sua energia, a sua criatividade na sua arte, né? Eu acho que todo mundo que é envolvido com arte tem a capacidade de colocar aquilo que tem dentro de si, ali para formar a sua arte. E eu acho que isso, acho que quando você coloca, né, tipo, amor, a sua energia ali, tudo que você acredita, eu acho que as coisas dão certo. Eu acho que para você, quem quer começar, assim, eu acho legal você criar uma coisa sua, uma coisa única, sabe? Eu vejo muita gente começando, aparece bastante artistas, assim, iniciando, a gente acompanha, mas você vê que é muita cópia. Às vezes quer copiar o nosso trabalho, só de ver a arte da pessoa, você vê que está copiando fulano, ciclano, sabe? E eu acho que para você ter um destaque, para você crescer, para você ser diferenciado do mercado, né? Você tem que criar uma coisa sua, uma coisa exclusiva, que com certeza vai dar certo. Eu acho que a pessoa ela tem que ter um instinto criativo. Acho que a gente nasce já com alguns, vamos dizer assim, dons, né? A gente já nasce meio que com facilidade para algumas coisas. Tem gente que nasce com facilidade para isso, para aquilo. Acho que a pessoa ela tem que ter ali já encaminhado alguma coisa na vida dela que tenha esse sentido criativo, esse sentido artístico. Aí eu acho que vale a pena. Se não, se for só pensando assim, eu quero ganhar dinheiro com isso, eu tô vendo que fulano ciclano tá crescendo, vou copiar eles, vou começar a fazer, vou copiar do outro. Eu acho que esse tipo de coisa não dá certo. Você só copia daquilo e, tipo, você vai sempre estar estagnado ali, porque você não tá fazendo nada que é seu. Né? Eu acho que a arte é uma coisa que tem que vir muito
de você, dentro, né? Uma coisa de energia. Ou você, às vezes, fazer um quadro, ou trabalhar com resina. Tem milhões de tipos de arte, não são só quadros, né? Tem muita coisa, mas você tem que ser uma coisa que você ame trabalhar, que você goste, que você se identifique. Porque eu acho que há um mercado assim de arte, uma coisa você não consegue fazer por dinheiro. É uma coisa que você tem que se identificar, você tem que gostar para ter criatividade, para poder, porque é uma coisa que você tem que estar sempre criando. Então... Exatamente, eu acho que é mais o que move, é mais o amor pela arte, não a parte financeira. É lógico que a parte financeira a gente precisa, né, para viver, mas eu acho que a questão é o amor pela sua profissão, o amor pela arte, o amor por estar ali sempre criando, é você gostar de criar.